E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Desenho Terapia, essa série onde a gente traz a consciência do desenho, não só em busca do resultado, mas principalmente despertando você a curtir o processo do desenhar, dessa prática tão prazerosa, gostosa, que nos reconecta com prazeres da infância, porque muitos de nós desenhávamos quando éramos crianças e depois de um certo tempo a gente vai abandonando, nosso olhar vai ficando mais crítico, a gente começa a se ocupar com outras coisas e o desenho vai ficando abandonado. Então, essa série ela tem esse intuito de despertar em você ou reavivar em você esse interesse pela arte, esse olhar que aprende a saborear o processo de desenhar, não só desenhar, muitas outras práticas artísticas te coloca exatamente nesse estado mental. Eu falo do desenho porque nesse canal a gente traz somente assuntos relacionados ao desenho realista, que é com o que eu trabalho. Se você não conhece o canal, fica aqui o convite para você navegar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Se você também chegou aqui agora, meu nome é Charles Lavez, eu sou professor de desenhos realistas há mais de 20 anos trabalhando nessa área e a gente vem aí fazendo uma grande diferença através dessa divulgação do trabalho, valorizando o desenho, a arte de desenhar, reconectando pessoas a essa paixão, e isso tem sido muito prazeroso para nós, sendo encarado como uma missão de vida para a gente. E no vídeo de hoje, como você pode ver, se você tem acompanhado a série Desenho Terapia, hoje eu estou num ambiente diferente. Hoje eu estou no meu estúdio, onde eu gravo os meus desenhos. Tá aqui na mesa, ó, tá ali na tela, tá vendo? A tela ali atrás. E aqui tá a minha câmera, que eu vou filmar. E eu vou transmitir hoje o processo do desenho sendo feito. Em alguns ângulos diferentes, vou mostrar esse processo e eu vou estar falando a respeito dessa série Desenho Terapia. Porém, como todo episódio a gente traz um tema, o tema de hoje vai ser automatismo. Quantas vezes você entra nesse modo piloto automático e você atravessa o seu dia sem perceber que o dia passou? Sabe, quando você come e não se lembra o que comeu? Você faz coisas de uma maneira tão automática, responde pessoas, resolve problemas, se alimenta, se veste, se despe, toma banho, enfim, faz tantas coisas e quando chega no final do dia, às vezes você vai tentar recobrar algum momento do que você fez, do que você comeu, do que você falou, com quem você conversou, o que você aprendeu e você não consegue se recordar. Esses dias mesmo aconteceu comigo que eu fui tomar um iogurte de manhã e eu coloquei na mesa para tomar e enquanto isso eu estava comendo outra coisa, tomei o iogurte e lavei as coisas, guardei tudo e fui para a sala fazer outra coisa. A hora que eu estava na sala eu pensei, nossa, tirei o iogurte da geladeira e nem tomei. E voltei para a cozinha para pegar. A hora que eu voltei, não estava em cima da mesa. Eu fui olhar, estava no cesto de lixo o iogurte com o potinho vazio. Ou seja, eu tomei e não percebi que eu havia tomado. De maneira que eu estava totalmente no modo automático. E isso acontece muitas vezes com a gente. Porque a gente passa a fazer coisas e para que o nosso cérebro, né, é um sistema de inteligência do nosso próprio organismo, do nosso sistema nervoso central, que vai delegando atividades que se tornam hábitos para uma área onde não exige esforço e nem concentração, ou seja, você faz tudo de modo automático, você digita de modo automático, você resolve problemas, enfim. Conforme eu já falei, você faz diversas coisas e com certeza você já experimentou essa sensação, sabe? De quando sai e não lembra se trancou a porta, se você já está distante do carro e não lembra se ativou o alarme. Muitas vezes você deixa o carro e entra num shopping, a hora que sai do shopping não lembra onde deixou o carro. Tem gente até que vai embora de Uber e larga o carro no estacionamento do shopping porque esqueceu que foi de carro. Ou seja,
Nós vivemos nesse estado contínuo de pressa, de automatismo das coisas, e isso a gente vai levando também para as nossas relações. Os nossos relacionamentos vão se tornando automáticos. Os nossos afetos, os nossos cuidados, o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso ouvir, a capacidade de ouvir o outro, de olhar o outro, de tocar o outro, vai entrando no modo automático. E com isso muitos relacionamentos vão acabando, muitas amizades vão chegando ao fim, porque um sente que o outro não lhe deu a atenção devida, e isso muitas vezes é verdade, porque o outro muitas vezes estava com a mente em outros lugares. Então, hoje eu quero desenhar, e enquanto eu estiver desenhando, eu vou estar te convocando a sair do automatismo no momento em que você presta atenção no que eu estou fazendo. Eu vou te mostrar de perto alguns detalhes sendo realizados, vou falar sobre aquilo, vou falar o material que eu estou usando, eu vou misturar técnica de desenho com uma atenção atenta, uma atenção plena, uma observação atenta. Eu vou estar te convidando o tempo todo a prestar atenção no que eu estou fazendo. E com isso você vai perceber que muitos sintomas de ansiedade, inquietação, tristeza, depressão, eles são silenciados porque você coloca a sua atenção no agora. Você volta o seu foco para o momento, para aquilo que está acontecendo, para o desenho que está sendo realizado, para aquilo que eu estou falando e você precisa ouvir. Se em algum momento durante esse vídeo você perceber que você fez outra coisa, você parou e desatentou para aquilo que eu estava dizendo, volta o vídeo e assiste de novo. Se você não puder voltar ao vídeo, pelo menos reconheça que naquele momento o seu pensamento escapou. Naquele momento a sua atenção divagou. Naquele exato momento você deu um passo para o automatismo, porque todas as vezes em que a gente embarca em algum pensamento que nos desconecta do momento presente, nós estamos expostos a uma atitude automática em relação à vida e da maneira como respondemos às situações à nossa volta. Então presta bastante atenção nisso, foca aqui nesse vídeo e observa cada detalhe sendo feito. A gente vai continuar a nossa conversa, só que agora observando um desenho sendo realizado, porque é dessa maneira que eu desenho, é dessa forma que eu penso, e eu fiz questão de gravar essa introdução nesse cenário para fazer você mergulhar comigo nessa experiência de desenhar. Desenhar não por resultados, mas desenhar pelo prazer de estar desenhando, pelo prazer de estar se desconectando do automatismo e ampliando o seu estado de foco, concentração e consciência. Beleza? Vem comigo. Aqui então, para te contextualizar, o desenho que eu estou trabalhando é esse, né, da estátua Santa Teresa d'Ávila. E para que a nossa experiência em relação ao assunto do desenho terapia hoje, ela seja relevante, significativa, eu vou aproximar a imagem, porque eu vou trabalhar um pedaço desse desenho, partindo do princípio daquele olhar que a gente vai pensar sobre como muitas vezes a gente trabalha de forma automática. A mente fica no modo automático e a gente deixa de perceber o que está sendo feito. Então, para a nossa experiência ser mais interessante, eu vou aproximar o foco. E aí, quando eu tenho a oportunidade de observar o desenho de uma maneira tão próxima assim, é que eu transformo isso numa experiência de construção de luz e sombra. Então, eu vou trabalhando com muita atenção no peso da mão. Toda vez que eu me refiro ao desenho como terapia, é exatamente partindo da ideia dessa prática
de desenhar observando o que você está fazendo, sentindo o peso da mão que você está colocando no desenho. Não é simplesmente desenhar por desenhar de maneira automática, mas é observar as tonalidades, observar as transições de tonalidade. Olha só, aqui uma parte um pouco mais escura. E aí eu vou espalhando. Então eu vou trabalhando partes do desenho sendo observadas bem de pertinho, bem com atenção, sem nenhuma pressa. Até porque quando a gente sai do modo automático, consequentemente a gente está deixando de lado um comportamento mais apressado, um comportamento que tem o seu objetivo atrelado ao resultado do desenho e não à experiência de desenhar. Aqui eu estou usando um lápis H. E aqui eu vou passar o esfuminho, que é um rolinho de papel, para quem não conhece, que eu vou espalhando o grafite de forma homogênea, para que forme uma textura suave. Percebe que todo o traço vai desaparecendo e vai formando apenas sombra. O ato de desenhar em si mesmo já é uma atividade que te força a se conectar com aquilo que você está fazendo. Então você precisa focar nisso que está sendo feito para que você consiga alcançar bons resultados. E para isso você tem que sair do modo automático de fazer as coisas para que consiga um trabalho bem limpo, bem homogêneo. Aqui um pincel para ajudar ainda mais, ficar um trabalho suave. Depois que eu passo o pincel e deixo essa textura mais suave, eu venho com uma outra ferramenta, que é uma caneta borracha, que tem o refil, né, de borracha. E aí eu limpo as partes que estão excedendo, né, para ficar bem recortado. Ó, aqui também tem um risco aqui que não condiz. Tá vendo? Pequenos reparozinhos que eu vou fazendo. E por que eu vou fazendo e por que eu vou percebendo o que precisa ser feito. Exatamente porque quando eu desenho,
eu me forço, eu exercito a minha atenção e passo a ver cada situação que eu vivencio através do desenho como uma oportunidade de treinar a minha consciência, o meu olhar, a minha atenção. E com isso eu vou construindo de maneira mais sóbria, mais lúcida, mais atenta. Eu vou fazendo as texturas. Aqui, ó, eu volto com uma lapiseira 03 com grafite B. Porém, eu gostaria que você entendesse que nesse vídeo eu não tenho a intenção de ensinar técnicas de desenho. A gente já tem vários vídeos aqui no canal ensinando isso, mostrando técnicas, falando a respeito de material. O assunto hoje aqui é trazer você para perto dessa experiência que te conecta totalmente com um estado de atenção focada e faz com que você escape do automatismo das coisas, de fazer as coisas por fazer, visando um resultado. Imagina se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, pensando no resultado do desenho. Eu estaria fazendo com mais rapidez para poder chegar logo ao resultado. E o prazer do desenho, ele não está no resultado, ele está exatamente no processo. E quando você deixa de aproveitar isso, você é acometido por uma ansiedade. Observar as coisas por outro ângulo, por outra perspectiva, por outro ponto de vista, é um caminho para você sair do modo automático de realizar as coisas. Então eu gostaria que você encarasse esse vídeo, o processo que você está assistindo aqui, de cada detalhe, de cada minúcia do desenho sendo construída, como um convite a uma mudança de perspectiva. Você prestar mais atenção nos detalhes, prestar mais atenção naquilo que você faz, naquilo que você constrói, naquilo que você se propõe a aprender. Abrir espaço exatamente para novos pontos de vista, observando as coisas por um ângulo diferente e saindo totalmente do modo automático, porque uma das características principais do modo automático é que você passa a ver as coisas sempre pelo mesmo ângulo.
E aí, com o passar do tempo, não há descoberta alguma, não há atratividade alguma. Tudo fica repetido. Viver se torna uma repetição. Então, o desenho terapia de hoje te convida a observar a sua vida da mesma maneira que a gente observa um desenho sendo construído, por partes, por diversas perspectivas, por vários ângulos, e assim a gente vai formando uma compreensão mais exata, mais completa, mais verdadeira, menos automatizada e completamente consciente. Gostaria que você deixasse o seu comentário, se você gostou desse conteúdo, da forma como eu apresentei hoje o episódio do Desenho Terapia. E se você gostou, deixa o seu like aí, o seu curtir, o seu gostei, deixa o seu comentário e os próximos vídeos a gente vai trazendo de uma forma diferenciada também. Obrigado.